Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. E hoje eu vou estar trazendo o último vídeo sobre essa treta do Yasuke pra vocês. Eu tô vendo várias discussões acontecendo sobre isso na internet. Eu tirei o final de semana de folga, então faz uns 3 dias que eu não gravo. E tá sendo bom, tá sendo bem legal tirar esse tempinho de descanso, né? Mas aí eu vi que muita gente evoluiu essa briga do Yasuke. E chegou a um ponto que, na minha opinião, é muito baixo, que é utilizar a Wikipedia e editar os artigos da Wikipedia para colaborar com seus pontos. Você pode ver, tem muitas pessoas falando que o Yasuke carregava as espadas, que o Yasuke ele era um pet e outras coisas mais, e essas pessoas elas não têm embasamento histórico nenhum para falar sobre isso. O embasamento histórico que elas estão dando para falar isso é a Wikipedia. Só que o problema é que a Wikipedia foi editada. Antes dessa treta toda começar, eu fui um dos primeiros a fazer vídeo sobre essa treta, tá? Eu vi o Yasuke e eu já vi que as pessoas estavam reclamando porque elas já estavam há algum tempo. E aí eu fui lá e fiz um vídeo. E eu peguei e vi a Wikipédia e até comentei no vídeo que na Wikipédia estavam as cartas dos monges lá, dos padres jesuítas. E nessas cartas, eles se referiam ao Yasuke como um cara que era um lutador, um guerreiro, né? Um escravo liberto que virou... guarda-costas, basicamente, entendeu? Então eles se referiam ao Yasuke dessa maneira. Então o Yasuke não era carregador de espada, ele não era pet nem nada, e nem um escravo. Ele era um guarda-costas, basicamente, ok? E tava escrito isso lá, os próprios monges da época escreveram isso, sabe? Há 500, 400 anos atrás eles escreveram isso. E os caras tiveram a coragem de ir lá editar as Wikipédias, pra você ver. Editaram em português primeiro, porque eu vi que eles tiraram as cartas, eu nem sei se tá na Wikipédia brasileira ainda, deixa eu ver. Porque pode ser que alguma alma bondosa vá lá e escreva direito, né? Mas enfim, eu vou digitar aqui. Ó, tô entrando aqui na Wikipédia do Yasuke. Na Wikipédia do Yasuke em português não tem mais as cartas, entendeu? Não tem mais as cartas aqui, tiraram. Em inglês eu não sei se ainda tem. Bom, de qualquer maneira, o pessoal é muito sujo, cara, de fazer edição na Wikipédia, ó, tá vendo? Tem alguns comentários aqui, ó. Ah, tá bom, né? Bom, enfim, eu nem sei o que tá escrito, depois eu vou dar uma lida pra ver quais foram as últimas mudanças que eles fizeram aqui. Porque eu acho sujeira, mano. Pô, você tá fazendo uma acusação, você tá fazendo um comentário e você tá se baseando em algo que as pessoas simplesmente pegaram uma narrativa na internet, viram que é hype, foram lá, editaram a Wikipédia e colocaram isso, sabe? Tem muitas fontes confiáveis pra gente falar sobre isso. E aí, beleza, eu vi que a Wikipédia não ia ser uma boa opção pra mim pegar e me estudar e me interessar sobre esse assunto. Então o que eu fiz? Fui pesquisar teóricos e outras pessoas importantes que pudessem falar sobre isso. E aí eu fui ler primeiro um artigo do Smithsonian, né, que é um museu famoso, e nesse artigo falava sobre a história do Yasuke, falava sobre essa controvérsia dele ser ou não ser samurai, e aí entra o primeiro ponto desse vídeo, né. Então, Yasuke... Ah, tá bom, só vou postar aqui as fontes que eu tô utilizando pra vocês. Primeiro, eu peguei e encontrei esse livro aqui, ó. Eu encontrei esse livro que se chama a verdadeira história do samurai africano, Yasuke, escrito por Thomas Lockley, sei lá. Esse cara aqui, ele é professor em uma faculdade de Tóquio, tá? E ele fala sobre histórias multiculturais do Japão e da Ásia, basicamente, tá? E ele foi o primeiro a escrever um paper sobre o Yasuke. Então ele foi o primeiro cara a fazer um artigo científico sobre a história do Yasuke. E através do livro dele, eu acabei chegando em outras referências que me levaram até esse aqui. Que no caso eu não sei falar esse nome, desculpa clã, mas é Gyuichi Ota. Esse cara, ele escreveu crônicas do Yasuke em 1600 e pouco. Então, há 500 anos atrás, 400 anos atrás, ele escreveu as histórias do Oda, né, do Lord Nobunaga, e ele escreveu histórias sobre o Yasuke também. Então, a gente tem bastante informação aqui que não tem como ser editada na Wikipédia, e a gente pode tirar uma ideia aqui de saber se ele realmente foi um samurai, se ele existiu de verdade, se é lacração e assim por diante, tá? Então, pra mim não me perder, eu vou pegar e vou utilizar o meu roteirinho aqui que eu escrevi. Eu escrevi bastante coisa, tá? Então vamos lá. Muita gente vai falar, né, que o Yasuke ele era um escravo e que inclusive ele voltou a ser um escravo depois que o Oda morreu, né? Então, o Yasuke ele não era escravo, não se sabe qual é o contexto dele ter sido um homem liberto, mas ele foi pro Japão como igual, né? Então ele foi pro Japão como guarda-costas, provavelmente ele era pago pelos padres jesuítas ali pra cuidar dele. Aí você deve estar pensando, tá, mas por que os caras iriam precisar de um guarda-costas no Japão, Dak? Então,
Naquela época, a Ásia era um lugar bem perigoso por vários motivos. E os padres, eles eram meio que alienígenas para os japoneses, né? Estavam ali pregando, né, a religião. E eles poderiam muito bem ser mortos a qualquer momento por alguém que ficasse puto ali, entendeu? Então tinha que ter guarda-costa. E eles escolheram o Yasuke, que era uma pessoa bem alta naquela época. Ele tinha 30, 40 centímetros acima da média dos japoneses, para você ter ideia. Então o cara era muito alto, ele era muito forte. Era uma ótima opção para você ser um guarda-costas. O Yasuke, ele foi levado como guarda-costas pelo Nobunaga também, tá? O Nobunaga, ele soube da história do Yasuke, que era um gigante forte pra caramba, e aí ele pegou e quis ver o Yasuke. Ele não acreditou que o Yasuke fosse negro de verdade, isso realmente tá escrito, achou que eram os portugueses trolando, e aí lavaram o Yasuke e viram que realmente a cor da pele dele era daquele jeito, e aí o Yasuke foi lá e ficou com o Nobunaga, entendeu? Então o Yasuke passou a ser guarda-costas agora do Nobunaga, e o objetivo desse guarda-costas do Nobunaga não era do próprio, né? Era pro Nobutada, que no caso era o filho do Nobunaga. Então o Nobunaga, ele tava procurando alguém que fosse forte e habilidoso e lutador, que era o caso do Yasuke, que pudesse ser, né, um guarda-costas pro seu filho, alguém de suma importância para ele, né? Então o interesse do Yasuke era esse, o interesse do Nobunaga para o Yasuke era esse. Mas é óbvio que o Yasuke, ele fazia muito sucesso, né? Então as pessoas queriam sair na rua para ver o Yasuke quando ele chegava nas cidades. Tem sim muita questão de discriminação no Japão, preconceito e outras coisas mais, mas sempre que o Yasuke ia em algum lugar, as pessoas, elas queriam ver ele, elas tinham muita curiosidade sobre ele, entendeu? E ele era tido como um guerreiro muito habilidoso, isso escrito pelo próprio seguidor do Nobunaga, tá? O seguidor falava que o Yasuke, ele tinha a força de 10 homens, pra você ter ideia. Não, obviamente não era a realidade. E aí tem histórias também de que o Yasuke, ele lutou sumô. Tem, na verdade, uma pintura do Yasuke lutando sumô que tem mais de 300 anos de idade. Não sei se isso realmente aconteceu, pra falar a verdade, mas pode muito bem ter acontecido, porque o Nobunaga gostava bastante, né? E o Yasuke sempre estava junto do Nobunaga. Bom, porque ele era o guarda-costas dele, né? E do filho. Aí muita gente falou, ah, mas ele é um retainer, que aí que entra a questão que eu falei pra vocês que foram lá na Wikipedia e editaram, né? Inclusive, eles editaram pra colocar e depois editaram pra tirar também, tá? Não sei se ainda tá, mas o que seria um retainer? Retainer seria uma pessoa que carrega espada, né, na batalha. Tipo, aquela pessoa que tá lá ajudando o samurai a se vestir, coisa do tipo. Eu não sei se funciona exatamente da mesma maneira que funciona na Inglaterra ou na Europa, porque a Europa você tem ali o cavaleiro e você tem o que geralmente segue o cavaleiro, né, o escudeiro, que é muito, sabe, uma profissão de baixo, bem baixo clero mesmo. É tipo a pessoa que tá começando da profissão de ser cavaleiro, a pessoa que tá começando ali, e aí ela vai ser escudeiro. E nesse caso, não sei se é assim que funcionava no Japão, acho que não, porque tem essas diferenças, mas independente, o retainer, ele é considerado samurai também. Então, se você acha que ele era um retainer, que ele só carregava a espada, então ele era um samurai. Então você já quebra esse argumento aí da galera, tá? Só que é aquilo, né? Eu acho que o objetivo não é falar que ele era ou não era, mas é tipo descreditar, né? Falar que ele não era grande coisa, né? E o Yasuke, ele tava sem... Ah, e só falando sobre isso, não existia carteirinha de samurai. Muita gente vai falar que as pessoas, os samurais, né, eles eram de alto clero e coisas do tipo, né, era uma aristocracia. Eu imagino que isso tenha se tornado realidade no final, né, do período onde existiram os samurais japoneses, né, e eu acho que... Tipo, naquela época não tinha muito disso. Então naquela época, tipo, o samurai era o servo mesmo. A palavra samurai é literalmente traduzida pra servo. Era a pessoa que servia ao senhor feudal, tá? Você pode ver, não tô mentindo não. Eu vou até digitar aqui pra você ver. Porque tem gente que não acredita, mano. Tem gente que não acredita, ó. Aqui, ó. Digitei na Wikipedia aqui, ó. Pra vocês que estão usando a Wikipedia como realidade, né? Então vamos lá. O termo samurai traduzido do japonês significa aquele que serve, portanto sua maior função era servir com lealdade e empenho, ok? Então o samurai, ele serve, e no caso, independente, né, do que você está fazendo, se você está servindo o seu senhor feudal, você automaticamente é um samurai. Mas não tinha nomes para isso naquela época, ninguém chegava e falava, na verdade chamavam de bushi. E inclusive, sobre esse ponto de bushi, que é o guerreiro, o Yasuke era chamado de bushi, tá? Então oficialmente, nesses textos aí tá escrito que o Yasuke era um bushi, tá? Bushi.
Então, o Yasuke poderia não ser samurai, ou poderia ser, você pode até entrar nessa discussão filosófica de que, não, mas veja bem, samurai é aquele que serve o senhor feudal, mas ele tem que ser do Japão, porque o Yasuke, ele não tava lá só servindo, ele tava trabalhando também, né, porque ele era guarda-costas e ele provavelmente tava recebendo coisas, tanto que o Yasuke tinha terras, tinha espada, tinha feito rituais e outras coisas mais, né, então o Yasuke tava recebendo pra fazer isso, mas o motivo dele não ser um escravo do senhor feudal, porque onde já se viu, o escravo do cara tem mais posses e terras e outras coisas mais que os próprios guerreiros dele, entendeu? É porque o Yasuke fazia parte da elite e ele era pago com essas terras, ele era pago com isso, certo? Então o Yasuke no Japão feudal, ele era uma pessoa muito importante e prestigiada nesse aspecto. É como se ele fosse da nobreza europeia, entendeu? Por quê? Porque essa perspectiva de sangue e nobreza não é a mesma perspectiva para os japoneses, era diferente, entendeu? E nesse caso, o Yasuke, ele tinha sim bastante coisa. Bom, então não tinha carteirinha sobre ele ser não sei o que, mas ele era Bushi, ele era considerado um guerreiro. Então, tá aí. Então ele não era retainer, né, que a galera tá querendo falar. Mas mesmo que ele fosse retainer era samurai também, tá? Então o Yasuke, ele tava na elite do Nobunaga. Muito importante falar sobre isso. Mas o Yasuke, ele não fazia nada, ele era um vagabundo ali, expressava pra nada. Na verdade, só os mais importantes estavam ao lado do senhor feudal. O senhor feudal é praticamente um rei, claro. Quem tá ao lado do rei é só os caras mais picas das galáxias. Do lado do presidente só tá os caras picas da galáxia. Então é assim que funciona, entendeu? Ninguém vai pegar. Você acha que tem um cara lá que não presta pra nada do lado do Putin, por exemplo, do lado do Xi Jinping? Óbvio que não. Então a mesma coisa acontecia com o Nobunaga. O Nobunaga escolheu seus melhores guerreiros pra ficar ali na sua tropa de elite, basicamente, entendeu? E o Yasuke fazia parte, entendeu? E por isso que ele recebia muita coisa. Aí agora vem uma discussão, que eu vou tirar do relato das crônicas do Lorde Nobunaga, né? Que eu falei pra vocês. Então, no ritual de seppuku, que, pra quem não sabe, é quando o samurai ou o lord, ele perde a batalha, ele perde a honra dele. E viver sem honra é melhor morrer, entendeu? Então, nesse caso, eles se matavam, né, praticamente, eles se suicidavam, porque eles não queriam viver sem honra. E aí, o que acontece? O Lorde, ele morre, e todos os guerreiros, todos os que estão ali embaixo dele, eles também têm que se matar. Por quê? Porque senão eles vão viver sem ter um Lorde, sem ter um senhor. Eles são samurai, o samurai serve ao Lorde. Se você não serve ao Lorde, o que você é, entendeu? E aí você perde a sua honra. Então, tipo, tem a série lá do Shogun, que tá passando na Disney, assista, você vai ver um pouco desse pensamento, né? O cara chega e fala uma coisa lá, porque ele fica puto. Estão falando lá, tipo, tá tendo uma conversa lá dos líderes com um daimyo, né? E aí os líderes vão xingando, falando um monte de merda do daimyo, e o soldado, né, o samurai dele, tá tipo, meu irmão, não acredito que estão falando isso do meu mestre, coisa tipo, eu vou pegar e vou brigar. E aí ele levanta e interrompe, e isso quebra a honra dele. Aí sabe qual é a resposta que ele tem? Pegar e se matar logo na sequência, entendeu? Ele não acaba se matando nessa parte. E se você for assistir ao primeiro episódio, tá bem no comecinho mesmo que acontece isso. Então pra você ter uma ideia disso, sabe? Porque é meio estranho. Imagina, sei lá, tipo, o presidente do Brasil perde a eleição e os seguidores dele todos se matam na sequência por causa disso, entendeu? É mais ou menos isso. Então, no caso, esse ritual de seppuku era cortar a barriga de fora a fora com uma faca. Só que isso causa dor demais. Então tinha um outro ritual, uma pessoa, que eu esqueci o nome, ela tinha alguma coisa, que ela ficava com a espada pra cortar a cabeça da pessoa que tava fazendo seppuku, e era uma forma de você pegar e honrar aquela pessoa e fazer com que ela morresse sem ter tanta dor, entendeu? Então evitava que essa pessoa sofresse. No caso do Yasuke, ele tava lá no dia que o Nobunaga morreu, né, de alto... Eu acho que eu espero que o YouTube não censure esse vídeo por causa do alto número de palavras de seppuku. Bom, enfim, ele tava lá se matando, então o Yasuke tava presente nesse momento, né? E aí tinha que ter alguém pra cortar a cabeça do Nobunaga. Essa pessoa não foi o Yasuke. O Yasuke, ele não foi escolhido pra ser a pessoa que ia pegar e cortar a cabeça. A pessoa que corta a cabeça é uma pessoa de extrema importância, é uma pessoa que tem que ser um guerreiro muito hábil, tem que ser um guerreiro habilidoso. Por quê? Porque ele tem que cortar com uma só, tem que passar e pum, caiu a cabeça, entendeu? Então não pode ser qualquer pessoa. E cara, você acha que é fácil cortar com a katana? Não é. Você vê vários vídeos aí no TikTok de caras pegando e usando a katana e mostrando a importância de você ficar treinando pra você cortar com essa espada. Porque não é que nem uma faquinha que você passa e já corta tudo, não. É um bagulho que você tem que ter um treino grande pra caramba pra você utilizar. E aí ele escolheu o Hamamu Mori, né, pra cortar a cabeça dele. Aí o Hamamu cortou a cabeça do Nobunaga e depois foi fazer seppuku também. Quem cortou a cabeça do Hamaru foi o Yasuke. O Yasuke, ele não cometeu seppuku.
não sabemos por que o Yasuke não cometeu seppuku, mas a gente sabe que o Yasuke, ele lutou nessa batalha, né, onde o Nobunaga foi, né, Nobunaga foi traído, Yasuke protegeu Nobunaga, e aí ele acabou perdendo a batalha, e o Yasuke sobreviveu, Hamaru e o Nobunaga também, aí o Nobunaga se matou, o Hamaru Mori cortou a cabeça dele, e depois o Hamaru foi se matar, e quem cortou a cabeça dele foi o próprio Yasuke. Sim, o Hamaru podia ter escolhido qualquer outro guerreiro, poderia ter escolhido até um dos inimigos, né, porque tinha essa questão de honra, entendeu? Honra era muito importante nessa época, né, pra eles. Mas ele escolheu o Yasuke, e ainda deu uma missão pro Yasuke. Do Yasuke pegar a cabeça do Oda e levar até o filho dele pra avisar tudo isso que tinha acontecido. E aí foi assim que ele acabou saindo. Na verdade, né, o Akechi Mitsuhide meio que poupou a vida do Yasuke. E a gente não sabe se foi por pena, se foi porque ele gostava do Yasuke, porque aparentemente o Yasuke era um cara muito carismático, ele aprendeu japonês muito rápido, se comunicava com a galera, então pode ser que ele gostasse do Yasuke e quis poupar a vida dele, ou simplesmente porque ele não considerava o Yasuke uma pessoa, né, porque tem uma conversa falando que o Yasuke era um animal, alguma coisa assim, uma coisa bem pesada, na verdade, mas ninguém sabe qual foi o real intuito de ter deixado o Yasuke sobreviver, seja pra contar a história, seja por racismo, seja simplesmente porque ele gostava do cara e não queria que ele morresse, ainda mais que o Yasuke, nesse momento, né, ele era um guarda-costas que estava sendo pago pra fazer o trabalho, não necessariamente o Yasuke, ele tinha que estar ali, né, ele estava porque queria. Bom, e lembrando, muito importante falar, o Yasuke estava ali porque queria, ok? Beleza. Aí o Yasuke ficou de devolver a cabeça do Nobunaga e muita gente tá falando que ele é um covarde, que ele fugiu, coisa tipo. Não, ele lutou até o fim, até porque foi ele que levou a cabeça, né? Então ele tinha que ter pego, e inclusive ele que cortou a cabeça do Hamaru, né? E ele conseguiu. Então, se ele foi escolhido, quer dizer que ele era um guerreiro habilidoso com a espada, né? E ele usava a espada assim. Uma coisa importante também é que a armadura do Yasuke não era que nem as armaduras que vocês estão vendo sendo colocadas aí, inclusive que tá no Assassin's Creed também. Tem aí algumas imagens de estátuas lá no Japão do Yasuke e as armaduras são completamente diferentes. Bom, enfim, tem uma estátua também que foi feita depois, se eu não me engano, foi na Finlândia, que não tem nada a ver com o Japão, mas também mostra uma armadura muito diferente, né? Então é importante entender isso aqui. Bom, e aí depois disso, o Yasuke ele volta pro mosteiro, onde ele tava com os padres, né? E aí os padres ficaram felizes que ele voltou. Talvez porque eles confiavam muito no Yasuke, o Yasuke virou amigo deles, e também porque o Yasuke protegia eles, né? E depois disso a gente tem uma sumida do Yasuke nas histórias, porque tipo assim, acabou, essa história foi a história do Yasuke. O cara chegou no Japão, aí ele foi contratado pelo senhor feudal, ficou um tempo com o senhor faleceu, ele foi poupado, ele deve ter voltado pro mosteiro, ficou lá, não voltou a ser escravo. Ele já era um homem livre nessa época, não tem relato nenhum de que o Yasuke era escravo, muito pelo contrário, tá bom? Ele estava com um mercador italiano, alguma coisa assim, mas ele já era um homem livre nessa época, tá? Mas você vai ver animes, por exemplo, que colocavam o Yasuke como escravo. Tem animes, tem coisas assim, mas é aquilo, né? Tipo, cada um vai dar a sua própria interpretação para essa história. E aí, muita gente falou sobre o vídeo da Ubisoft Japão, né? Sobre Yasuke. E aí, cara, estão falando que os japoneses estão putos com o Yasuke, porque eles escolheram o Yasuke pra botar o Yasuke lá e lá. Então, clã, isso é fake news, tá? Não caia nesse fake news de que os japoneses estão putos que o Yasuke foi escolhido. Primeiro porque ele faz parte das histórias do Japão, então os japoneses conhecem o Yasuke, eles sabem que o Yasuke existe, o Yasuke não é um mistério pra eles, tem mangá, tem anime do Yasuke, tem várias coisas sobre o Yasuke, não é um bagulho que é uma coisa nova pra eles, entendeu? E segundo, porque no Japão estão divulgando essa chuva de dislikes aí lá no vídeo, mas você vai ver os comentários. Aliás, no vídeo do Japão estão falando que tá tendo chuva de dislike, mas você vai ver os comentários. E esses comentários são todos em inglês, de gente da França falando sobre tá ruim, da Europa, dos Estados Unidos. Então a maior parte da galera tá fazendo dislike bomb em todos os vídeos, não é só no vídeo dos Estados Unidos não, tá? Tanto que você vê, a maior proporção de dislike é lá nos Estados Unidos. No Japão não tá grande ainda, mas enfim, a questão é que várias pessoas. E eu quero adicionar um bônus aqui. Terceiro ponto, cara, ninguém liga pra Assassin's Creed no Japão. Então, tipo, você acha que Assassin's Creed é grande no Japão? Sério mesmo, você tá meio com a minha cara, né? Óbvio que não. A galera não se importa com Assassin's Creed, eles não gostam tanto de Assassin's Creed assim. Aí beleza, japoneses foram lá e comentaram, japoneses de verdade comentaram que o Ocidente está conhecendo o Yasuke agora.
entendeu? Então eles estão fazendo zoeira com esse bafafá que o Ocidente tá fazendo em cima dele. E agora eu quero comentar um vídeo que o Thiago Braga fez. O Thiago Braga ele fez um vídeo ótimo sobre o Yasuke, sobre Assassin's Creed. Eu achei muito legal o vídeo dele. Recomendo que você assista, inclusive. E eu acho que ele falou muito bem ali. Sabe por quê? Porque ele fala sobre os erros históricos que estão naquele trailer. E tem muitos erros históricos, sabe? Você acha que Yasuke é um erro histórico? Meu irmão, a mulher soltando shuriken ali, os ninjas ali. Cara, não existe ninja, cara. Não existe desse jeito, não. E eles não jogavam shuriken. Shuriken é fake news. Shuriken não existe, tá? Desse jeito. Shuriken existe, mas era uma arma corpo a corpo. Era diferente. Era o samurai que usava shuriken, inclusive, tá? Então não é assim que funciona. Aí muita gente vai e fala dos erros do Yasuke. Como que se o Yasuke não existisse, eu não deveria ter. Quando... Ah, não, pode jogar shuriken. Tá bom. Sobre o Yasuke, ele não renega a existência do Yasuke como muitos estão fazendo por aí. Ele comenta que isso vai dar treta na internet, na verdade já deu, né? E ele fala que o Yasuke não foi relevante para a história do Japão. E também sobre o Yasuke não ser um japonês em um jogo onde você deveria jogar com um japonês. Né? Então, o jogo é sobre o Japão, então você deveria jogar com um japonês ou com um personagem principal japonês. E assim, esse seria o maior ponto de discussão aqui que eu poderia levantar em relação ao vídeo dele. Porque como eu disse, ele não levanta fake news, que nem a galera tá falando um monte de merda aí sobre o Yasuke, né? Então vamos lá. O Yasuke, ele não é japonês. Mas a moça lá, ela é japonesa. Então você vai jogar com dois personagens. Um personagem étnico japonês e outro que não é. Então eu não sei se tá tão certo assim, né? A galera pegar e ficar falando como se você fosse jogar só com o Yasuke. Ou como se você fosse obrigado a jogar só com o Yasuke. Até porque a gente não tem essa informação. Pode ser que o Yasuke seja o personagem que você jogue pouco e você jogue mais com a personagem principal. Eu não acho que você vai ter que escolher entre o Yasuke e ela. Mas se for, bom, não tem problema. Você escolhe a mulher e joga com ela. Já que você se importa de estar jogando com um personagem que é etnicamente japonês em vez de jogar com um africano no Japão, tá? Bom, então esse é o primeiro ponto. E agora outra coisa, né? Tipo, ele fala sobre relevância histórica pro personagem, tá? Tudo bem, eu posso até dizer pra você que o Yasuke não realmente é só uma curiosidade, né? Que ele não fez grande coisa, embora ele tenha estado próximo ao Nobunaga, que era uma pessoa muito importante pra história do Japão. Tudo bem, você poderia jogar com o Nobunaga ou com o Nobutada, que é o filho do Nobunaga, e ter o Yasuke como sendo um personagem que aparecesse lá no jogo e tal, pra você pegar quest ou lutar do lado dele. Perfeito, só que a questão é o seguinte... Assassin's Creed você nunca jogou com personagem historicamente importante ou relevante, nunca, nenhum jogo você joga. No 1 você joga com o Altair, no 2 você joga com o Ezio, no 3 você joga com o Connor, no 4 você joga com aquele cara lá, esqueci o nome dele, mas é um pirata, que é loiro. No 5, aí já virou festa, né, Assassin's Creed. Bom, enfim, em nenhum Assassin's Creed você joga com algum personagem, alguma pessoa da vida real, eu acho. Talvez o Bayek, não sei se o Bayek existiu de verdade. Se existiu ou não existiu, sei lá. Eu gosto do Bayek, inclusive, acho que foi um dos melhores personagens que eles criaram. Mas, bom, enfim, Assassin's Creed não tem essa de jogue com personagem com Nobunaga, coisa do tipo, tá? Todos os personagens da série foram inventados pela Ubisoft. Eu acho que raramente tinha um personagem ou outro ali que você poderia jogar com que não era um personagem que foi inventado para a série. E esse aqui é o primeiro, seria o primeiro Assassin's Creed onde você joga com um personagem, né, que não é da etnia local. Isso é uma mentira também. Na verdade, já tiveram vários Assassin's Creed onde você jogava com personagens que não eram da etnia local. E se você for parar pra pensar e tryhardar, né, você joga com dois personagens em todos os Assassin's Creed, basicamente, porque você tem o personagem que tá no mundo presente e um do passado. E, bom, na maior parte das vezes esse personagem não tem relação com a etnia ali do lugar onde ele tá, né? Mas a questão é que, se você for calcular, assim, tipo, você pega uns 4 ou 5 Assassin's Creed onde o personagem principal, ele não é um personagem etnicamente da região. E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. E eu entendo que a galera vai falar, não, mas eu queria jogar com um japonês, eu não queria jogar com um africano no Japão. Tudo bem, eu respeito o seu pensamento de querer jogar com um japonês, mas você não pode argumentar de que Assassin's Creed tá fazendo isso pela primeira vez agora, porque ele já fez várias vezes no passado e ninguém ligou. Então, vários Assassin's Creed sempre tiveram essa liberdade, né? E pra mim isso não é um problema nenhum, né? Talvez se você pudesse criar um personagem, jogar com esse personagem, as pessoas reclamariam menos. Mas vamos lembrar que ainda não foi revelado como vai ser esse gameplay loop. Então tá muito cedo esse tipo de coisa. E esses seriam os dois pontos de discordância que eu tenho do Thiago Braga sobre a questão do Assassin's Creed, tá? Ah, e outra coisa importante. Assassin's Creed, ele se propõe como um livro de história, como um jogo que fala sobre a realidade absoluta? Obviamente não.
Nem metam essa, pelo amor de Deus. Não tô falando que o Thiago falou isso, tô falando pessoas que estão discutindo isso. Não falem isso. Não falem que Assassin's Creed se propõe a ser realista nesse sentido. Porque, mano, Assassin's Creed você vai dar porrada no Papa. Assassin's Creed você fica lutando na Capela Sistina lá num negócio super tecnológico. A maçã do Éden, Adão e Eva. Não tem isso na vida real, cara. Pelo amor de Deus, isso não existe. No final do Assassin's Creed 1, o cara pega e usa poderes mágicos lá. Não existe isso também. Você luta contra o Minotauro no Assassin's Creed Odyssey, não existe isso também. Não vamos pegar e ficar falando isso, pelo amor de Deus, não faz sentido. O que você poderia argumentar é sobre o contexto histórico, que nisso os caras eles trabalham muito bem. Os caras, eles replicam muito bem o ambiente, a história do lugar, entendeu? Só que a história do jogo, ela não é nem um pouco realista, ela não se propõe a ser realista, entendeu? Pitágoras não tinha um orbe que deixava ele imortal, pelo amor de Deus, não existia isso. O Pitágoras, ele foi um grego lá que fazia cálculo matemático e morreu, pronto, ele não ficou vivo para sempre, não passou isso pra filha dele, Cassandra, que agora fica viva permanentemente, entendeu? É importante entender isso. Então, essas histórias são viajadas pra caramba, mas o contexto histórico é muito bem feito. Inclusive, espere um contexto histórico muito bem feito pra esse Assassin's Creed no Japão também. Você vai poder jogar no Japão feudal, ver como era, mas a história, obviamente, vai ser super capirotesca, vai ser bizarra. Assim como todas as histórias de Assassin's Creed foram, todas. E eu falo como um jogador de Assassin's Creed, porque eu joguei praticamente todos os Assassin's Creed. O único Assassin's Creed que eu não joguei e eu evito e não quero jogar é o Syndicate, porque eu realmente odeio esse jogo, eu acho ele uma porcaria. Eu acho que é o pior Assassin's Creed de longe. Mas todos os outros Assassin's Creed são muito bons. Na verdade, minto. Eu não joguei o último que saiu, que foi aquele lá que você joga com... Você joga com o iraniano, alguma coisa assim, não é? Enfim, com um personagem que aparece no Assassin's Creed Valhalla. Então, Assassin's Creed é um jogo que ele faz um contexto histórico muito bom, ele coloca as armas direitinho, ele faz tudo bonitinho, por mais que você possa comprar o set do Ezio por R$50 e sair explodindo todo mundo com 2 hits, né? Mas no geral é um jogo que não se propõe a isso que as pessoas estão cobrando. E aí eu não sei qual é o ponto aqui, por que as pessoas estão reclamando tanto, né? Será que seria racismo porque elas estão reclamando? Porque, não eu quero ver o negócio realista, coisa tipo, Nioh é um jogo que botaram um samurai lá de olhos azuis e cabelo loiro, e não existiu isso também, e aí, como é que faz? Por que você não reclama do Nioh? Por que você reclama de Yasuke? Sendo que Yasuke é uma pessoa real, né? Uma pessoa que existiu e, bom, o pior de tudo não é a pessoa só ter existido, é existir essa campanha de cancelamento depois da morte, uma campanha para descreditar, diminuir o trabalho dele, as coisas que ele fez, quem ele foi de verdade, e o pior de tudo, inventando isso na maldade mesmo, porque quem vai lá na Wikipédia editar as coisas para depois pegar e postar no Twitter falando XYZ, pra mim é muito zoado isso. Então é isso, clã. Eu estudei bastante pra fazer esse vídeo, eu realmente estudei mesmo, sério, eu estudei muito e vou colocar aqui novamente o meu passo a passo. Primeiro eu fui ler os artigos do Smithsonian, e aí agora, ó, vi esse aqui, do Yasuke. Depois disso eu peguei e vi esse autor, fui pesquisar sobre ele, e aí eu encontrei esse cara cronista do Nobunaga e fui ver esse livro também para trazer essas informações para vocês. Então é isso, clã. Tá aberto aí, quem tiver interesse, dá uma pesquisada aí mais também, vai dar uma lida, tem bastante artigo na internet sobre isso, tem bastante obra da cultura pop também sobre isso, então você não vai ficar sem conteúdo para ver não. Então tá aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando, foi o meu último vídeo sobre esse tema, e é isso, deixa seu gostei aí, não esquece de se inscrever e compartilha aí com alguém que tá falando uns fake news louco aí. Beijo e a gente se vê depois.